Olá! Hoje vamos explorar um tema fascinante, a compreensão das doenças sob a perspectiva da biodecodagem, da nova medicina germânica de Hammer e das constelações familiares. Então, senta aí, se acomode e prepare-se para uma visão que vai além dos sintomas, além do nosso físico. Bom, a compreensão das doenças, a gente sabe, tem evoluído ao longo da história da humanidade. E ela vai transitando de explicações puramente orgânicas para abordagens que consideram a intrínseca ligação, e eu gosto muito disso, a intrínseca ligação da nossa mente com o nosso corpo e a nossa energia, o nosso espírito. Uma perspectiva fascinante e cada vez mais relevante é aquela que enxerga a doença não como um erro aleatório, um destino difícil ou algo que não deu certo na natureza, mas como a manifestação física de um conflito biológico carregado de significado psicológico, de simbolismo e até mesmo de aspectos metafísicos. Essa visão é central em abordagens como as que nós vamos falar hoje: biodecodagem, constelações familiares e a nova medicina germânica. As três, embora com suas particularidades, elas convergem na ideia de que a doença ela é uma resposta biológica e tem um propósito específico, enraizado em experiências emocionais e sistêmicas. E eu quero começar a falar sobre o Dr. Hammer. O Dr. Hammer, ele revolucionou a compreensão que nós tínhamos da doença ao postular que ela não é um mau funcionamento do nosso organismo, mas sim um programa biológico sensato da natureza. Olha só, programa biológico sensato da natureza. Segundo Hammer, toda doença ela se inicia com um conflito biológico chocante, ou seja, um biochoque. Esse choque emocional, ele impacta uma área específica do nosso cérebro e deixa uma marca visível, inclusive em exames de tomografia computadorizada. Você sabia disso? Simultaneamente, esse impacto cerebral, ele vai se manifestar em um órgão correspondente, desencadeando alterações fisiológicas específicas. Para Hammer, é crucial entender que a maioria dos nossos sintomas, que a gente considera lá como a doença, né? Febre, inflamação, secreção, ocorre justamente na fase de solução, como parte desse processo de cura. E mais, os micro-organismos, por exemplo, fungos, bactérias, vírus, não são inimigos que atacam o nosso organismo, mas sim auxiliares indispensáveis nos processos de cura. Porque, para Hammer, eles atuam especificamente na fase de solução desses conflitos biológicos, para decompor, por exemplo, tumores ou auxiliar na reestruturação tecidual. Ou seja, a doença é um processo biológico, de novo, sensato, pois é a manifestação física de um conflito biológico que não foi resolvido. Quase que como um programa de sobrevivência ativado para lidar com uma situação de emergência emocional. Compreender então o tipo de conflito vivenciado e a fase em que o organismo se encontra é fundamental para auxiliar no processo de cura, que passa inevitavelmente pela resolução do conflito original.
A biodecodagem, que se baseia nos princípios da nova medicina germânica, expande esses princípios, integrando conhecimentos da biologia, da psicologia e da PNL, Programação Neurolinguística. Para a biodecodagem, cada sintoma físico é a expressão de um conflito emocional específico. Muitas vezes, esse conflito ele é inconsciente e está ligado à história pessoal e familiar do indivíduo que apresenta os sintomas. A chave da biodecodagem, ela reside em identificar o sentido biológico do sintoma, ou seja, qual é a necessidade biológica não atendida que o corpo está tentando compensar através de uma doença. Por exemplo, problemas de pele podem estar relacionados a conflitos de separação ou conflitos de contato. Problemas respiratórios podem estar ligados a medos existenciais ou conflitos de território. Problemas digestivos, vamos lá, podem refletir dificuldades em digerir situações ou emoções. Muitas dessas coisas eu tenho certeza que você já sabia. Mas veja só, a biodecodagem também ela enfatiza a importância do ciclo biológico memorizado, que são padrões de conflitos vividos em momentos específicos da nossa vida, que podem se repetir na vida adulta sob situações semelhantes. Além disso, considera a transgeracionalidade, ou seja, a influência dos conflitos não resolvidos de nossos ancestrais, que podem sim ser transmitidos através do inconsciente familiar e acabar se manifestando em nossa saúde através de doenças. O trabalho na biodecodagem envolve o quê? A investigação da história de vida desse indivíduo que apresenta os sintomas, a identificação do evento desencadeante do sintoma, a compreensão do sentido biológico do conflito e a busca por soluções simbólicas e emocionais para fazer o quê? Para liberar a tensão e permitir que esse corpo retome seu equilíbrio natural. Veja vocês, através da conscientização, da ressignificação do conflito, a biodecodagem busca auxiliar esse indivíduo que sofre com esses sintomas a decodificar a mensagem da doença e encontrar um caminho para a cura. Eu vou pegar aqui para vocês um livro que eu gosto muito da biodecodagem, que é do Christian Flet. Biodecodagem, né? Que é a biodecodificação biológica das doenças. Ele traz várias doenças aqui e faz a correlação das doenças com os sintomas e as emoções. Por fim, vamos falar sobre a doença sob o ponto de vista sistêmico. A gente já abordou de alguma forma, né, o sistêmico aqui. Mas vejamos, a doença nessa visão pode ser um sintoma de uma dinâmica familiar disfuncional, uma lealdade inconsciente a um membro excluído ou sofredor, ou até mesmo a repetição de padrões não resolvidos no sistema. Nas constelações familiares, a doença muitas vezes representa o que nós chamamos de amor cego, uma tentativa inconsciente de se conectar ou carregar o destino de um ancestral que sofreu ou foi excluído. É uma informação que nós nos grudamos, somos capturados. Por exemplo, uma pessoa ela pode desenvolver uma doença semelhante
a de um avô que morreu precocemente, como uma forma inconsciente de permanecer com ele, ou honrar seu sofrimento. A doença também pode surgir como um equilíbrio invertido, ou, melhor dizendo, uma expiação no sistema, onde um membro se sacrifica ou adoece para compensar a culpa ou o sofrimento de outro membro, ou até mesmo desenvolver um comportamento não saudável para revelar uma desordem no sistema familiar. Gregory Bateson, por exemplo, introduziu o conceito de duplo vínculo para explicar como a comunicação intrafamiliar pode predispor e precipitar a esquizofrenia. O exemplo clássico desse duplo vínculo, eu quero trazer para vocês, é o da mãe que diz ao filho que o ama. A linguagem falada é amor, mas ao mesmo tempo em que essa mãe repele esse filho, ou às vezes até castiga ele de uma forma corporal a título de disciplina. Então, embora as palavras da mãe sejam socialmente aceitáveis, tem amor, a linguagem corporal está em conflito com a linguagem verbal. E a criança não sabe como responder a esse conflito entre palavras e atitudes. Mas como ela depende da mãe para suas necessidades básicas, ela fica num dilema. E a esquizofrenia é a doença que acaba revelando essa dinâmica familiar em muitos casos. Isso é Bateson quem nos traz. Portanto, o trabalho com as constelações familiares busca trazer consciência, trazer à luz essas dinâmicas muitas vezes ocultas, permitindo que o indivíduo que está doente compreenda o papel que a sua doença desempenha no sistema familiar. Ao reconhecer e honrar o destino dos que vieram antes, ao liberar ou se libertar dessas lealdades inconscientes e também restaurar a ordem no sistema, a pessoa pode encontrar um caminho para a cura, permitindo que o amor flua de forma mais saudável e que o sintoma não seja mais necessário para expressar ou trazer à consciência os desequilíbrios do sistema familiar. Embora cada abordagem tenha seu foco e metodologia, a nova medicina germânica, a biodecodagem e as constelações familiares compartilham de uma premissa fundamental, qual seja, a doença tem um profundo significado psicológico, simbólico, né? Imagens que a gente tem quando nós estamos doentes e sistêmicos. Ao considerarmos a doença sob essa luz, sob essa consciência, o processo de cura se torna muito mais do que apenas tratar sintomas. O processo de cura vai envolver a busca pela resolução do conflito biológico original, a conscientização dos padrões emocionais e sistêmicos, a ressignificação de experiências passadas e, claro, a restauração do nosso equilíbrio interior e do nosso equilíbrio familiar. É importante ressaltar que essas abordagens, assim como outras, não substituem a medicina convencional, mas podem sim complementá-la, porque elas oferecem uma compreensão mais profunda das causas da doença e abre caminhos para abordagens terapêuticas que podemos dizer assim são mais integrativas e especialmente personalizadas. Nós somos seres únicos, individuais, cada um com seus contextos. Então,
ao reconhecer a profunda conexão entre a nossa mente, o nosso corpo, o nosso sistema familiar, a nossa energia, nós podemos nos empoderar em relação à nossa saúde e ao nosso bem-estar, buscando não apenas a ausência de sintomas, mas sim a restauração da harmonia em todos os níveis do nosso ser. Um corpo são depende de uma mente sã, de um espírito sã. Portanto, a doença, vista como um conflito biológico, se torna, então, um convite à autodescoberta, ao crescimento e à cura em um nível muito mais profundo. E aí, ficou curioso, curiosa para entender as doenças sob a ótica dessas abordagens? Deixe aqui um comentário dizendo qual dessas abordagens que você gostaria que nós explorássemos, alguma doença, algum sintoma, nos próximos vídeos. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim você faz com que o nosso canal cresça e a gente se sinta entusiasmada a produzir mais vídeos. Toda semana tem vídeo novo no canal, mais histórias e mais aprendizados. Então, até o próximo!